Oi pessoal, tudo bem? Vamos então iniciar o vídeo do nosso primeiro vídeo do quarto bimestre. Eu pedi já para vocês uma atividade. Se tivéssemos na sala de aula, nós iríamos ver o filme juntos, né? Eu sempre começo com ele para vocês poderem entender, né, a força que foi esse período e principalmente para a arte. Quem assistiu o vídeo viu o Monuments Man, é, como foi, né, incrível esse resgate das obras, desculpa meus cachorros, esse resgate das obras que foram retiradas, né, dos seus lugares de origem e que graças a esses homens, né, que nem eram soldados, eram pessoas envolvidas com arte, graças a eles hoje a gente pode viajar para algum lugar ou ir a alguma exposição itinerante e ver essas obras, né, obras dos nossos grandes mestres em exposição ou dentro dos seus lugares de origem, porque senão provavelmente hoje elas estariam na Alemanha ou elas teriam sido destruídas. Então vamos conhecer aí um pouquinho, né, sobre esse período. A nossa apostila ela vai começar falando da Segunda Grande Guerra Mundial e de como a arte foi afetada com ela. Depois a gente vai entrar no pós-guerra, tá? E vamos conhecer as grandes produções artísticas do pós-guerra, é, principalmente entrando na arte moderna, onde a gente inicia com o expressionismo abstrato, vai passar pelo Pollock, vai passar pelo Kandinsky, que são mestres do expressionismo e que são, assim, pessoas que têm uma história genial, tá? Dentro da arte. A gente depois também vai falar um pouco sobre o pop art, que revoluciona os Estados Unidos, que revoluciona a arte, que é uma arte super atual, que a gente consegue encontrá-la muito fortemente hoje. Hoje ela é influência para os jovens, tá? Então a gente reconhece o pop art muito facilmente. E depois a gente vai ver um pouquinho sobre instalação e videoarte, que é a nossa arte mais atual, ok? Também vamos falar um pouco sobre os espaços urbanos, desculpa, espaços artísticos urbanos, espaços teatrais, né? Que hoje a gente encontra em praças, em shows, espetáculos. E vamos terminar vendo alguns happenings e flash mobs, que são expressões artísticas que nós encontramos nos dias de hoje, ok? A nossa matéria continua e termina falando do hip hop. Se der tempo, a gente vai falar sobre isso. Vocês sabem que a gente tem pouquíssimo tempo, o nosso bimestre é bem curto e eu pretendo, como sempre, passar o máximo de informação que eu posso para vocês. Vocês estão aí na reta final e eu quero que vocês levem essa bagagem aí bem fresquinha na cabeça de vocês, para vocês poderem enfrentar os vestibulares, os concursos e até mesmo os bate-papos por aí, tendo um pouco de base para poder falar sobre o assunto, ok? Então vamos conhecer artes visuais dos anos de 1945 à atualidade, ok? Então vamos lá. Então, a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu de 1939 até 1945, por isso que o nosso tema fala sobre isso. Destruiu a Europa, gerando prejuízos por um período de 4 décadas. A primeira metade do século XX foi bastante difícil para esse continente, obrigado a se reconstruir e a buscar soluções para o grande número de feridos, inválidos e deslocados que necessitavam voltar para casa. Os dados oficiais apontam para o trágico saldo de 45 milhões de vítimas mortas em campos de batalha, de concentração e de extermínio ou por bomba atômica. Os livros de história muitas vezes encerram a Segunda Guerra Mundial na Europa com a rendição da Alemanha e, como nós vimos lá no filme, né, e em maio de 1945. E no Pacífico com a detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e a rendição do Japão, em setembro também de 1945. Entretanto, os efeitos do conflito se prolongaram por muito mais tempo e perdurou a ameaça de um conflito ainda maior, dessa vez o nuclear. Isso modificou todos os âmbitos e todos os territórios e todas as regiões e todos os segmentos, tanto da arte como da vida
pessoal e profissional das pessoas. Eram necessários as rendições de milhões de soldados inimigos, a repressão urgente de saques, motins e violência gratuita, o restabelecimento severo e implacável da lei e da ordem, a restauração dos serviços básicos de eletricidade, gás, água e saneamento, a reconstrução de estradas, de ferrovias e sistemas de comunicação que foram danificados, a busca pelo ouro e os objetos de arte europeus pilhados em larga escala e ainda encontrar os líderes nazistas e fascistas fugitivos da justiça. Aqueles que participaram desses esforços não pararam de escrever seus diários e cartas para casa, nem acharam que a guerra estivesse terminada. Os que estavam envolvidos diretamente na batalha temiam ser transferidos para o Extremo Oriente, para o desfecho do conflito contra os japoneses que ainda resistiam. Então, eles realmente passaram por muitas coisas, não acabou somente naquele período, tá? Esses conflitos também ocasionou grandes perdas para a arte. Muitas pinturas e esculturas foram destruídas ou confiscadas. Vamos lá para os spoilers para quem não assistiu. Então, quem viu o filme, né, dos Monument Men, viu aquela parte quando os alemães escondiam, né, as obras de arte e que elas são encontradas. Eles percebem que eles estão chegando perto do local do esconderijo das obras. E o Hitler, ele era um cara apaixonado por artes. O Hitler, ele era pintor. Ele até estudou e tentou entrar em várias academias de arte. Algumas ele foi rejeitado. E as obras que Hitler pintava eram muito inspiradas nas obras clássicas. Ele tinha uma visão artística muito bela, muito bonita. Tem até uma dinâmica que eu faço com as pessoas que eu mostro, eu falo das características de 3 pessoas. Uma delas é Hitler, e eu não falo sobre o cara que fez a destruição no mundo. Eu falo sobre um cara que teve uma família, que foi abandonado, que gostava de arte, que era tranquilo e pacífico, que tinha uma visão de mudança de mundo, que era apaixonado pela sua pátria, pela sua terra, e que era um artista nato. E, ao contrário, eu falo sobre um cara que era super rebelde, que enfrentava as pessoas, que também queria mudar o mundo, que tinha o seu poder de palavra e que convencia as pessoas com as suas palavras, com as suas, o seu ponto de vista a virem para o lado dele, e a modificar o mundo, modificar as coisas. E as pessoas sempre trocam esses personagens. Eu peço para eles me disserem quem era Jesus e quem era Hitler, por exemplo. E aí sempre a história está truncada. Então, na verdade, o Hitler era o cara que foi abandonado pela família, né, que teve, aí viveu em um orfanato, que teve, era apaixonado por arte, que também tinha essa grande influência, mas era um cara que aparentemente pacífico, que era apaixonado pela arte e tudo mais. E Jesus já era um cara mais que queria mudar tudo, que era super influente no tempo e que trazia as pessoas para perto dele. As pessoas assimilam muito isso a Hitler. E é bem legal essa dinâmica. E o Hitler tinha isso, ele era apaixonado por arte. E ele era tão apaixonado por arte que ele cria uma nova companhia dentro, né, dos soldados, um regimento com uma única missão: recolher e resgatar todo tipo de arte e levá-la ao seu local de origem, ao seu local de arte, que era a produção, né, do grande museu Fur, que era onde ele colocaria as suas obras, as obras que ele conseguiu retirar das pessoas e dos países que ele atacou. E ali seria um museu de arte ariana. Então seria um museu de arte de arte pura, que era dentro da visão do Hitler. E tudo aquilo que não fosse arte pura, como o modernismo, como a influência, né, desses modernistas, como o impressionismo, pós-impressionismo, principalmente o pós-impressionismo e o abstracionismo e tudo mais, ela era destruída. A regra era essa: recolher o que era puro e destruir o que não era. Então eles incineravam, eles queimavam a arte, eles destruíam ela. Então Picasso teve muitas obras, teve muitos artistas que tiveram obras destruídas, artistas de nome. E muitos artistas que eram a paixão, né, de Hitler,
como as obras do Renascimento, por exemplo, quando os soldados percebiam que eles estavam chegando perto, né, os monumentos, vamos assim dizer, estavam chegando perto de recolher essas artes, de encontrar essas obras, eles incineravam tudo, eles queimavam tudo, independente se lá tinha Leonardo da Vinci, Michelangelo, se era grego, romano, não interessava. Eles não queriam entregar essas obras, então eles queimavam. Então, muitas obras de Rafael, muitas obras de Michelangelo, muitas obras do período romano, do período grego, nós não temos mais elas em registro porque elas foram perdidas. E muitas outras foram dadas de presente para os soldados, para os grandes coronéis, generais de Hitler, e que estão espalhadas pelo mundo e que a gente não tem a menor ideia de onde elas estão. Então tem uma história muito interessante em cima disso, ok? Muitas pinturas e esculturas foram destruídas ou confiscadas. Adolf Hitler sonhava construir um grande museu para o Terceiro Reich, com as melhores produções de acordo com seu critério de arte. Tá? Nas regiões invadidas pelas tropas alemãs, muitos museus foram saqueados, como o Museu do Louvre, como os museus de Florença, como os museus de Milão, tá? Muitos mesmo. E suas peças foram escondidas em minas localizadas em territórios sob controle nazista e também em grandes palacetes, tá? Antes disso, quando teve início a perseguição aos judeus em território alemão, produções artísticas foram confiscadas de famílias encaminhadas para guetos e campos de concentração. Sobre a incrível história dos Monument Men, um pequeno grupo de oficiais de diversas nacionalidades que se empenharam para salvar produções artísticas europeias. Então, é a história dos personagens do nosso filme, do filme que eu pedi para vocês assistirem. Aqui a gente tem um ponto de ônibus em Berlim, na Alemanha, né? E aí a destruição também atrás. E essa destruição, antes de eu ler sobre Monuments Men, eu vou mostrar para vocês essa destruição. Ela ocorreu em várias cidades artísticas, que hoje nós consideramos cidades artísticas, tá? Então, aqui a gente tem os Monument Men, quando eles resgataram aí várias obras, obras gigantescas, obras importantíssimas para o mundo da arte. E aqui é a cidade de Florença, né, que é a capital aí da arte, né, a cidade do Renascimento, e a cidade de Milão. Então, em Florença, por exemplo, quando o Hitler chega, né, os alemães chegam, a cidade ela é totalmente bombardeada. E é uma cidade totalmente artística, desde os prédios e construções até as obras que se encontram lá, como David, Michelangelo, por exemplo. Então, ó, aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Essa foto aqui, ó, ela é de uma das pontes de Florença. Então, aqui na frente, nós temos a ponte que é toda cheia de lojas com ouro, né, e tudo mais. A Ponte Vecchio, tá? Essa ponte é super famosa e tem uma história com Hitler muito assim interessante. Essa daqui é a Ponte Santa Trinità. Então, para você chegar na cidade, atravessar a cidade de um lado para outro, você tem que passar por essas pontes. E aí o Hitler, quando ele esteve aqui em Florença em visita, né, conhecendo a cidade das artes, que ele era muito apaixonado pelas artes do período do Renascimento, ele se apaixona pela ponte Vecchio, ele se apaixona pela Ponte Vecchio e pela cidade em si. Porém, quando eles marcham de Roma até Florença, os soldados eles recebem uma missão, né? Eles têm aí uma missão a cumprir na cidade de Florença. O Hitler pede que eles destruam as pontes, menos a Ponte Vecchio. Então ele pede para preservar a Ponte Vecchio, mas as outras pontes todas são destruídas, ok? Hoje essas pontes foram construídas, reconstruídas, na verdade exatamente como elas eram, porque lá na Europa eles criaram essa cultura de reconstruir exatamente como era anteriormente. Então, hoje, quando você passa pela ponte Santa Trinità, ela está exatamente como ela era antes da destruição. Mas Florença ficou irreconhecível. Muitos setores e muitos locais hiperartísticos
e que tem todo um relacionamento mesmo com a arte, foi totalmente destruído. Então, por exemplo, a igreja, né, que fica bem no centro de Florença, que é a igreja de Orsa Michele, ela tem por fora várias estátuas realizadas pelo Rafael, ou, desculpa, pelo Donatello, que é um dos artistas do período do Renascimento. E quando eles já estavam sabendo que os nazistas estavam chegando, eles tentam de todas as formas proteger as estátuas que ficam no exterior da igreja para que elas não fossem destruídas. Se caísse alguma bomba próxima, né, ou até mesmo na própria igreja, que conseguisse preservar essas estátuas. E muitos locais ficaram absurdamente destruídos, não restando quase nada. E tem duas histórias que são muito interessantes, né? Uma é a história da Ponte Vecchio, onde dizem que Hitler pede para todas as pontes serem destruídas, menos esta, porque ele gostou da ponte, ele se apaixonou pela ponte, porque ele valorizou a construção da ponte como uma coisa artística e que ia ser de domínio dele, né? O Castelo Vecchio, que também faz parte aí das grandes construções de Florença. E em Milão, ele acaba bombardeando vários setores de Milão também. E uma das coisas mais impressionantes é sobre a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. A Santa Ceia do Leonardo da Vinci, ela fica dentro de um convento que fica em Milão e uma das bombas cai em cima da igreja, tá? Do lugar, do convento, né? Onde fica a obra do Leonardo da Vinci. E aí, quando essa bomba cai, que explode tudo, tudo acaba sendo destruído, fica desse jeito que vocês estão vendo. E do convento, as quatro paredes do convento, né, as quatro paredes do local de refeitório do convento, três paredes caem, ficam totalmente destruídas, e a única parede que fica em pé do refeitório inteiro é a parede onde está a a pintura do Leonardo da Vinci da Santa Ceia. Então é muito interessante. Aqui, ó, dá para vocês verem o que eu tô falando bem interessante, bem melhor, né? Então, a última ceia, né, a Santa Ceia do Leonardo da Vinci é essa, é um quadro, que todo mundo acha que é um quadro, mas é uma pintura na parede. Ela é muito conhecida, ela é, né, uma obra conhecida mundialmente. Ela fica dentro do monastério de Santa Maria della Grazie, que é esse monastério aqui, que tem uma igreja, né? E atrás é o monastério. Foi bombardeado, tudo isso aí foi destruído, tá? Foi reconstruído depois. Então, eu estive lá, tive, graças a Deus, Deus me permitiu, me deu esse prazer de um sonho realizado, de conhecer e de ver a Santa Ceia de perto. Foi, assim, algo que me emocionou muito. Ela fica dentro, né, dessa sala, que era a sala de refeitório dos monges da época. Então, ela fica na parede lá do fundo. E na Segunda Guerra, essa, essa, esse local ele é bombardeado, tá? Então, como eu mostro aqui nessas fotos para vocês, essa foto foi a que eu mostrei para vocês. Olha, a igreja ficou totalmente destruída, realmente ficou escombros, né? Não sobraram muita coisa. E a única parede que ficou em pé, as únicas, né? Porque paredes que ficaram em pé foram as das paredes das obras. Então aqui, ó, a gente consegue ver. As fotos são muito antigas, mas dá pra gente poder ver. Aqui parece que são várias paredes, tá? Mas aqui é uma outra sala. Aqui era a parede do local, tá? E aí ela ficou em pé, e ela só ficou em pé porque atrás dela tinha vários sacos de areia. Então não deixou a parede, a estrutura da parede cair. E ficou exatamente a parede da Santa Ceia. Então ela estava lá paradinha. No filme mostra isso. Quem assistiu o filme viu essa cena do bombardeio e depois as pessoas juntando os sacos de areia para pôr atrás da parede para segurar a parede para a parede não cair. É uma cena muito chocante. Quem assistiu o filme viu essa cena reproduzida, é claro, para o cinema, mas ela aconteceu de verdade. Então, hoje a gente pode ver a Santa Ceia, né?
como eu consegui ver e que um dia Deus quiser vocês vão conseguir, porque ela foi preservada, talvez por Deus, pela divindade, mas ela não foi destruída, tá? Mas foi um local que foi bombardeado na época. E muitos outros países, a França, o Museu do Louvre, vocês viram, né, no vídeo, quando eles chegam na França, o domínio que ele realiza em relação à arte, esvazia o Museu do Louvre. Em Florença, muitas obras eles conseguiram guardar, eles conseguiram preservar, porque eles esconderam quando eles souberam que os alemães estavam chegando. Como, por exemplo, Davi de Michelangelo é uma obra de 4,5 metros, 5 metros, e eles conseguiram esconder essas obras, tirar ela da vista dos alemães, porque eles queriam que eles não encontrassem. Então, muita coisa foi escondida mesmo, em porões, em sótãos, em lugares inusitados onde os alemães não fossem encontrar. Aqui é a Galeria Vittorio Emanuele, lá em Milão, que tem o teto todo de vidro. Olha a situação que ficou, né? A galeria ela ficou totalmente destruída. Então, a Segunda Guerra ela acaba ela destrói muitas coisas em relação a construções artísticas e históricas, a obras de arte, a monumentos, a esculturas. Quem assistiu o filme viu quando ele vai retirar de dentro da igreja, né, a obra de Donatello e de Michelangelo e o sofrimento das pessoas em tentar proteger, né, aquela obra e muitas outras obras, né? Então, realmente é um filme bem bacana. Desculpa, a gente perdi aqui a. É um filme bem bacana, é um filme que traz aí o sofrimento das pessoas em relação à arte. A Europa é um local que valoriza muito as suas construções e a sua arte, que retomou a construção de tudo que foi destruído na Segunda Guerra, que tentou de todas as formas deixar igual ela era antes, que reconstruiu, né, aí a sociedade, o povo, e que hoje valoriza cada moeda, valoriza cada cultura, valoriza cada produção que eles têm por já ter passado por esse grande sofrimento, tá? Essa obra que está na apostila de vocês, que é uma obra que fala muito no filme, que é o Retábulo de Ghent, foi levado, foi separado e depois foi novamente reestruturado, reconstruído e levado aí para o seu local de origem, ok? Então, espero que vocês tenham curtido o filme, espero que vocês tenham gostado e entendido que a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, elas vão muito além, né, uma disputa, fez muitas pessoas sofrerem, teve muita destruição e atingiu muito, principalmente, o mundo artístico, ok? Na próxima aula a gente vai falar do pós-guerra e espero que aí, de verdade, vocês tenham curtido o filme, curtido a aula e a gente se vê na próxima aula. Um beijão!